Então, pessoal, hoje iremos abordar um artigo muito interessante sobre treinamento de velocidade com carga leve e agachamento para melhorar o desempenho atlético. O estudo foi feito durante 10 semanas com estudantes ativos, onde eles foram avaliados hoje eles treinaram 8 semanas para determinar os efeitos de 5 processos de intervenção diferentes no treinamento. Na primeira semana, antes das 8 semanas de treinamento, foram feitos os testes, as medidas antropométricas, uma corrida de velocidade de 30 metros, o teste COD, que é um teste de agilidade, o salto contra movimento e o salto Abalakov, e um teste de carga progressiva em agachamento completo. Foram divididos em 6 grupos de treinamento. Um grupo que era somente agachamento, um grupo que era reboque de trenó pesado, um grupo que era reboque de trenó leve, com 12,5% da massa corporal. O reboque pesado era 80% da massa corporal. Um grupo de treinamento combinado entre agachamento e reboque pesado, de trenó. E um grupo combinado de reboque leve e trenó. Agachamento e reboque leve de trenó. E o grupo controle. Os indivíduos foram instruídos a evitar qualquer atividade física extenuante que pudesse interferir no resultado, para que minimizasse os possíveis erros. Além disso, foram orientados a manter os hábitos alimentares usuais durante todo o estudo. Todas as sessões foram realizadas no mesmo horário do dia e sob condições ambientais controladas, entre 20 e 22 graus Celsius e 50 e 65% de umidade relativa do ar. Os 5 grupos, os 6 grupos, incluindo o controle, eles se situavam entre 20 e 29 anos de idade, e não havia diferença entre nem a idade, nem o peso, nem a massa corporal dos sujeitos, ou havia diferença entre os grupos, que eles foram divididos aleatoriamente. Procedimentos. Todos eles foram familiarizados uma semana antes dos testes. Aí, nos dias dos testes, que foram realizados todos numa única sessão, foi medida a altura e a massa corporal. Os testes, cada teste tinha um aquecimento padronizado, sendo que começava com 5 minutos de corrida submáxima 9 km, alguns exercícios de mobilização articular e um aquecimento específico para cada teste. O teste de sprint de 30 metros, eles fizeram 2 repetições máximas de 30 metros no ambiente fechado, indoor. Fizeram 3 minutos de descanso entre cada sprint. A largada iniciava 1 metro de distância da primeira fotocélula e foi também medidos os parciais de 10, 20 e 30 metros. Foram utilizadas as fotocélulas Polifemo Radiolite da Microgate e o protocolo de aquecimento era uma corrida progressiva de 30 metros. O resultado utilizado foi o menor tempo. O teste de mudança de direção, 180 graus, que é o teste COD, é uma corrida de 20 metros, sendo que ele corre 10 metros, cruza uma linha e retorna mais 10 metros. Ele ficava a 1 metro de distância antes da primeira fotocélula, quando ele começava o sprint. Também foi realizado em ambiente indoor e o protocolo de aquecimento para esse teste era uma repetição submáxima. Foram feitas 2 tentativas do teste, com 2 minutos de descanso entre o primeiro e o segundo, sendo que foi utilizado para a análise do estudo o menor tempo. O salto vertical foi utilizado uma plataforma de contato, OptoJump Microgate. O Counter Movement Jump foi feito com as mãos nos quadris e o Abalakov foi com a utilização das mãos. O pouso deveria ser feito na posição vertical e podia dobrar ou flexionar os joelhos após o pouso. Foram 3 repetições de 15 segundos de descanso entre cada tentativa e foi utilizada a média dos 3 saltos. O aquecimento padronizado eram 2 séries de saltos progressivos mais altos. O teste
isocinética, carga isoinercial do agachamento, foi feito utilizando uma máquina Smith, dada em esporte. Foi feito o agachamento completo, descendo em velocidade controlada entre 0,50 e 0,70 metros por segundo, até que as coxas estivessem abaixo do plano horizontal. Imediatamente invertia o movimento e subia de forma que fosse na velocidade máxima pretendida. A carga inicial foi de 27 kg e aumentando de 10 em 10 kg, até que a velocidade atingida fosse mais lenta do que 1 metro por segundo. Foram feitos 3 testes, 3 repetições para cada carga. O tempo de recuperação entre as séries foi de 3 minutos. Também foi utilizado incentivo verbal para que os participantes fossem mais motivados. Para medir a velocidade, utilizou-se o transdutor de velocidade linear do sistema T-Force da Ergotec. O protocolo de treino foi da seguinte maneira, dividido nas 8 semanas. Agachamento. Na primeira semana, 3 de 6 repetições, 40% da carga. Na segunda semana, 3 de 8 repetições, 40% da carga. Na terceira, 3 de 6 repetições, 45%. Depois, 3 de 8, 45%. 3 de 4, 50%. 3 de 6, 50%. 3 de 4, 55%. E 3 de 6, 55%. E o exercício feito com o trenó, na primeira semana, 4 de 20 metros, na segunda semana, repetiu 4 de 20 metros, na terceira semana, 5 de 20, na quarta, 5 de 20, na quinta, 6 de 20, na sexta, 6 de 20, na sétima, 7 de 20, e na oitava, 8 de 20 metros, com o peso no trenó. Resultados. Nós conseguimos observar que houve melhora no teste de 1RM antes e após para o grupo agachamento. Houve também para o grupo trenó de alto peso. Também houve diferença significativa de 1RM para antes e após o treinamento combinado do agachamento e carga pesada e agachamento e carga leve. Em relação à melhoria na velocidade, foi observadas maiores melhorias quando se fala no treinamento combinado de carga leve e squat. Houve melhora para antes como para depois. E quando se fala em agilidade, encontrou-se para carga leve, squat mais carga pesada, carga leve e squat também. Da mesma maneira, no salto, houve melhoras para o carga leve no trenó, squat mais carga pesada, squat mais carga leve. Então, as grandes mudanças, as grandes melhorias, vocês observam que foi em carga leve, squat, carga pesada e squat, carga leve. O que pode se concluir nesse estudo? Que as 8 semanas de treinamento de agachamento e trenó teve impacto benéfico no desempenho de salto. E que o grupo carga leve, squat carga pesado e squat carga leve teve impacto benéfico sobre a agilidade após o período de treinamento. Lembrando que eles treinavam uma vez por semana. Eram alunos de educação física, então existiam outras atividades, mas treinamento era apenas uma vez por semana durante todas as 8 semanas. O estudo tem uma série de limitações, principalmente por causa da amostra, porque não teve um treinamento muito intenso sobre as cargas. Acreditamos que se tivessem feito mais trabalhos desse tipo prescrito, provavelmente os resultados seriam diferentes, mas fica aí a sugestão para pesquisas futuras. Agradeço. Semana que vem tem mais.